Me chamo Roberta Borghetti Alves, sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia e do mestrado e também coordeno hoje o programa Acolher, que é um programa de atenção à saúde mental universitária da Univale. Boa tarde, Roberta. Obrigada pela entrevista. Setembro é o mês conhecido como de prevenção ao suicídio. Como se dão as ações nesse mês? Ele é um mês que justamente fala sobre a conscientização, né, do suicídio, justamente porque no Brasil a gente não vem de uma cultura de prevenção ao suicídio, né, desde 2000 acaba se tendo algumas campanhas, né, voltados a justamente a importância da fala sobre o suicídio. Então, em especial, né, no mês de setembro, é um mês voltado justamente para a fala sobre esse tema. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 800 mil pessoas tiram as vidas todos os anos no mundo, sendo que 75% dessas pessoas são moradores de países de baixa e média renda. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. É, sem dúvida, um caso de saúde pública. Como diminuir esses índices? Isso, a gente considera realmente o suicídio como um problema de saúde pública. Tem vários estudos já atualmente sobre como que a gente pode prevenir. E um deles é como pensar justamente na mídia, né, e destaca a importância, né, dessa fala. Uma delas é justamente a gente falar sobre o tema, né, pensar, porque ainda é um tema voltado ao tabu, né, onde que não se fala, entende-se que o não falar é a melhor solução e não é. A importância de programas de saúde mental, né, e aqui eu destaco o programa Acolher, que é uma estratégia de prevenção ao suicídio para universitários. A gente precisa ter profissionais de saúde também capacitados para lidar com pessoas que tenham pensamentos de morte, tentativas prévias, né, são algumas estratégias eficazes para a prevenção, né, desse sofrimento. Como identificar alguém que está precisando desse apoio emocional urgente e fazer uma intervenção para evitar uma tragédia? Então, há duas formas de pensamento, né, de suicidas. Um deles é aquele mais passivo, onde a pessoa vai dizer, né, em algum momento, gostaria de não acordar amanhã, né, vejo que a minha vida não tem mais sentido, e vão ter pensamentos aqueles ativos, né, realmente não vejo sentido mais para minha vida, estou pensando em tirar minha própria vida. Então vão ter tanto pensamentos passivos, né, que são aqueles mais indiretos, e aqueles mais ativos. Né? A gente estima que 95% dos casos a gente consegue, né, identificar por meio da fala, de uma boa avaliação psicológica, psiquiátrica, e 95% dos casos a gente consegue realizar o tratamento. E como que você identifica que essa pessoa está precisando de apoio urgente e como que faz essa intervenção para evitar uma tragédia? Então, o adequado é a gente fazer uma avaliação sobre a intencionalidade suicida, ou seja, qual a intenção real que a pessoa tem em tirar a sua própria vida. E como que funciona esse processo, né? A gente vai verificar se a pessoa de fato, né, ela fala sobre esse tema, se ela já tem um plano, né? Muitas vezes as pessoas têm, né, acabam deixando cartas, pedem para a família viajar, enfim, para justamente ficar sozinhos. Então a gente verifica se há um plano prévio para isso e a partir disso vai conversando com ela no sentido de identificar quais são os fatores de risco, né? Ou seja, quais são os potenciais que levam ela a pensar em tirar sua própria vida. E aí a gente faz uma intervenção em crise, que a gente chama quando a gente chama a família, a rede de suporte social, quem de fato é a rede de apoio para ela, e aí trabalha com a questão de motivos, né, de razões para viver, e trabalha a ideia da esperança, e tem algumas técnicas específicas, né, mas muitas vezes as pessoas acabam acreditando, e ainda se tem esse tabu, né, que ao falar sobre o tema a gente vai mobilizar mais, e é bem pelo contrário, a gente precisa falar, a gente precisa perguntar, justamente para que a pessoa se sinta confiável, né, e confortável para falar sobre esses sentimentos. A depressão é uma das causas do suicídio. Quais são as outras causas? A depressão ela é um transtorno de humor, né? Os dados vão trazer que 30% das pessoas que pensam, né, em tirar sua própria vida tem relação com a depressão. Tem também questões voltadas a traços de personalidade, tem questões voltadas também ao uso de substâncias psicoativas, né? Quando envolve algum transtorno, algum sofrimento psicológico. Mas também envolve a questão de perda de emprego, que a gente chama esses de fatores precipitantes, né, que são situações de vida diária que ocorrem, término de um relacionamento, ausência de rede de suporte social, né, que vai contribuindo para a ausência de sentido de vida. O que leva uma pessoa a comportamentos suicidas?
Então, tem várias motivações, né? Mas dentre eles a gente vê que há uma cultura, né, que a gente vive hoje da desvalidação emocional, ou seja, a gente não tem o direito de expressar e sentir as nossas emoções, como se expressando, entendendo que o expressar ou sentir é algo errado. Isso é um dos fatores, né, a desvalidação emocional. Além disso, não ter o amparo, a ausência, né, de rede de apoio e suporte social, não ter um emprego. Então são vários fatores, né, que contribuem para essa, a gente nunca diz que é algo unicausal, né, mas sim vários fatores que contribuem para essa situação, né, que leva à motivação a querer, né, tirar sua própria vida, é claro. E aí, conjunto com esses fatores, vai contribuindo para a ausência de sentido de vida. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram a própria vida. Esses números poderiam ser evitados ou reduzidos se existissem políticas públicas eficazes de combate ao suicídio? Como seriam essas políticas? Então, na verdade, o ano passado houve uma construção de uma política pública de prevenção ao suicídio nacional, só que, no entanto, ela trazia os eixos, né, de como prevenir o suicídio, mas de uma forma muito ampla, né? O que a gente percebe é que, de fato, deveria haver o quê? Preparo para os profissionais, aqui a gente destaca os profissionais de saúde, educações permanentes, formações voltadas ao suicídio, ter um preparo principalmente para a rede de urgência e emergência, porque a gente percebe que nos finais de semana, quando há, principalmente, não tem o centro de atenção psicossocial, não tem os dispositivos do SUS abertos, muitas pessoas vão até a rede de urgência e emergência, né, tendo uma tentativa de suicídio, não são acolhidos pelos profissionais. Então, há toda uma necessidade de preparo das equipes de saúde mental para isso. E, além de um preparo dessas equipes, um suporte emocional para elas também, né? Então, isso seria uma ótima estratégia de políticas públicas. Outra que funciona fora do país e que é um destaque aqui também é o CVV, né? Então, a importância de ter o suporte telefônico 24 horas, que é uma estratégia que, quando a pessoa está em algum sofrimento, uma crise, ela pode estar em contato. Então, são algumas estratégias, né, eficazes para a prevenção do suicídio. Mas, basicamente, a gente falando ou vivenciando o suicídio mais presentemente nas nossas vidas há, sei lá, uma década, ainda não há essa capacitação dos profissionais da saúde para tratar sobre o tema? Não, ainda não há, né? A gente percebe a importância, né, principalmente nesse momento de pandemia, de ter formações online, de ter esse preparo para as equipes, ter um grupo, né, de fato, de suporte também para essas equipes, porque as equipes que trabalham em cenários de suicídio há um sofrimento e esgotamento também de quem atende essa demanda. Então, além da formação, precisaria ter esse grupo de amparo e suporte às equipes, né? Tendo essas duas coisas, isso seria um grande diferencial. Durante muitos anos foi tabu falar sobre suicídio. Não falar sobre o assunto não reduziu ou evitou mortes. Qual a importância de debater o suicídio como um tema de saúde pública? Em qual fase da vida essa conversa deve iniciar? Na verdade, então, o que significa, né, a prevenção do suicídio? Talvez é dar condições de vida, é dar acesso, né, a serviços dignos de saúde mental, a falar sobre a questão da promoção de saúde mental desde a infância. O adequado é a gente ter, desde a educação básica, estratégia de regulação emocional, ou seja, entender o que eu sinto, como que eu faço, né, deveria fazer para lidar com as minhas emoções. Isso vai dando um preparo emocional desde a infância para esse cenário, porque desde pequeno, muitas vezes o que a gente vê quando a gente está realizando um tratamento eu não devo chorar porque isso não é certo, eu não devo sentir isso porque não é certo, e aí isso intensifica o processo de sofrimento. Então, eu destacaria a importância da regulação emocional desde a infância, né? Muitos estudiosos apontam que o suicídio ele é um reflexo do esgotamento civilizatório e humano. Há esgotamento de recurso natural, esgotamento econômico em função do desemprego, como a senhora há pouco citou, das imensas desigualdades sociais, o esgotamento do modelo de ser humano que criamos. Se o suicídio é o iceberg de um problema estrutural da sociedade, como resolvê-lo? Então, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens e formas de tratamento, mas eu vou destacar um pouquinho as que eu utilizo, né? Eu utilizo a terapia cognitivo-comportamental e a comportamental dialética, que são abordagens eficazes para o suicídio.
para o tema. Então a gente trabalha todo o processo, né, de práticas de atenção plena, né, para que a pessoa consiga perceber as emoções que ela sente, consiga validar, ou seja, reconhecer aquilo que ela sente e a partir disso aprender técnicas, né, de regulação emocional, como técnicas de respiração, relaxamento, identificar aqueles pensamentos que são suicidas, como que podem lidar. Então a gente constrói cartões de enfrentamento, né, frente a esses pensamentos. Então são técnicas comportamentais para ajudar as emoções e também técnicas cognitivas para justamente essas pessoas refletirem sobre tudo isso que ela está pensando e está sentindo. Você que trabalha especificamente com esse público, você nota isso mesmo? A pessoa, de fato, ela não quer se matar, ela queria mesmo essa pausa? O que a gente observa é que o sofrimento ele é tão intenso, né? E é como se a pessoa tivesse a todo momento em uma crise existencial, vivenciando essas emoções, como eles trazem, né, os nervos à flor da pele. Então, muitas vezes esse sofrimento é tão intenso e ela olha aquele repertório, né, de estratégias e tentou vários repertórios e nenhum, de fato, naquele momento aliviou o sofrimento. E aí ela vê, né, o suicídio como uma forma, né, de tirar esse sofrimento. Por isso que o tratamento psicológico ele é tão eficaz, né? A gente sempre faz uma analogia que, imagine uma pessoa que está pensando em tirar sua própria vida, ela tem um baralho de cartas, né? Que são as estratégias que ela aprendeu ao longo do tempo e na psicoterapia a gente vai ensinar outras estratégias, incluir novas cartas nesse baralho para que ela possa utilizar justamente quando ela estiver em sofrimento, né? Essa é a ideia da psicoterapia, dar um suporte emocional para quando vier, né, algum sofrimento, que todos nós não estamos livres, né, para que ela possa justamente utilizar essas técnicas. Muitos estudiosos apontam que o suicídio ele é um reflexo do esgotamento civilizatório e humano. Há esgotamento de recurso natural, esgotamento econômico em função do desemprego, como a senhora há pouco citou, das imensas desigualdades sociais, o esgotamento do modelo de ser humano que criamos. Se o suicídio é o iceberg de um problema estrutural da sociedade, como resolvê-lo? É uma ótima pergunta, porque é algo bem complexo. Se a gente for ver os dados, né, do suicídio, população LGBTQI+, população indígena, né, as minorias são as que mais o índice é alto. Mas por que o índice é tão alto? Porque a gente vive numa sociedade desigual, que tem violações de direitos humanos diariamente, né? E como que a gente pode garantir esse acesso? É o controle social, a importância, né, de haver espaços decisórios e participação da população para que, de fato, esse acesso ocorra. E sim, a gente vive numa sociedade, né, capitalista, que cada vez mais, né, o trabalho árduo ele é valorizado em prol da qualidade de vida, né? Então a gente vê de fato, né, que há uma inversão de valores e aí isso acaba contribuindo para o sofrimento psíquico. Por isso que técnicas de atenção plena, de meditação são eficazes porque aumentam, né, essa qualidade de vida. Criamos uma sociedade que valoriza e busca o sucesso e o consumo. Demonstrar sentimentos como angústia, tristeza, medo, solidão são sinônimos de fraqueza, principalmente para os homens. Tendo essas barreiras impostas pela sociedade, como uma pessoa que está enfrentando esses sentimentos e a desesperança consegue buscar ajuda? Por onde começar? E a ajuda mesmo para as pessoas que não têm condições de pagar um tratamento particular? Tem, então, realmente isso que tu traz é bem importante, que é a questão que a gente estava conversando da regulação emocional. Ainda há um tabu, não só na população masculina, assim como a feminina, mas principalmente porque a gente vive ainda uma cultura mais patriarcal, que o homem não pode chorar, né? E aí há uma importância justamente de entender que tudo bem, a pessoa tem o direito, né, de ter esse sofrimento, tem direito de em algum momento não estar bem, em algum momento se sentir triste, né, por uma situação às vezes de luto, mas quando esse sofrimento ele passa a ser um pouco mais patológico, que a pessoa precisa procurar ajuda, é quando ela vê que esse sofrimento ele é intenso e frequente e passa, né, a atrapalhar as atividades de vida diária. Aí é o momento, de fato, da pessoa procurar ajuda. Onde que ela pode procurar ajuda? A gente tem as unidades básicas, né, do município, temos os centros de atenção psicossocial, temos a clínica escola, né, da Univale, que as pessoas podem ter acesso, né, gratuito, além das clínicas particulares. A pandemia de Covid e o confinamento imposto pelas medidas sanitárias de combate à doença, eles agravaram os índices dos suicídios?
Aumentou. A maioria dos estudos vai trazer que houve um aumento 3 vezes mais, né, dos dados de suicídio. Por que que houve esse aumento? Porque a pandemia ela potencializou os fatores de risco para o suicídio, que é o desemprego, a ausência de suporte e amparo social, né, a ausência de outrora que eram, né, algumas atividades que faziam bem agora não podem ser realizadas. Então houve esse aumento dos fatores de risco e a diminuição dos fatores de proteção. Então, de fato, realmente a pandemia para algumas pessoas, né, claro, cada ser é um subjetivo, mas de modo geral houve um aumento, sim. A senhora coordena o programa Acolher da Univale, que trabalha com a prevenção ao suicídio e o atendimento acadêmico. Só os estudantes podem ter acesso a esse programa ou ele também é aberto à comunidade? O programa Acolher ele foi criado já em 2018, né, justamente com uma perspectiva de prevenção ao suicídio universitário. Esse é o nosso público, né, então os estudantes da graduação da Univale, né, de todos os campi podem ter acesso ao programa. Desde 2018 a gente já conseguiu prevenir 50 suicídios, né? Então isso é um dado alto, né? Se a gente for pensar. É um programa que de fato tem sido o diferencial da instituição porque possibilita o acesso ao acolhimento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Além disso, a gente realiza grupos de acolhimento, então para quem vem de outros municípios, que é muito comum vir estudar na Univale e vir de outros municípios, outros estados, não tem uma rede de suporte, então a gente tem o grupo construindo vínculos justamente para isso. Temos roda de conversa, a gente faz formação para os docentes também, porque, né, como eu comentei, a importância da formação, então a gente faz formação para os docentes em como acolher, né, aquele aluno que está em sofrimento. A gente fez formação também para o corpo de bombeiros, brigadistas da Univale, justamente a gente preparou toda a rede da Univale para se dar suporte mútuo e também demos acesso, né, por meio desse acolhimento psicológico e psiquiátrico. A comunidade, em geral, ela pode ter acesso ou ele é para o acadêmico? Ela é para o acadêmico, nesse momento ela é focada no universitário, né? E já, se a gente for pensar no universitário, são mais de 14 mil pessoas, né? E destaco aqui o diferencial justamente porque a gente conseguiu atender esse é o nosso objetivo, que é a prevenção do suicídio.